Então, se fosse para projetar o médio e longo prazo, eu estou muito mais otimista do que pessimista para os ativos de renda variável. Salve, salve, amigos da Focaliz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo aqui da sexta-feira, esse espaço onde tentamos avaliar o que aconteceu de importante na semana, o que impactou sobre os principais ativos e, obviamente, tentamos projetar algo para frente, né? O que esperamos em relação ao Ibovespa, dólar, índices estrangeiros e assim por diante. Episódio 15 do Aposentado Rico já está no ar. Esse episódio ficou muito legal. A gente bateu um papo sobre os bons hábitos dos investidores, aqueles hábitos basais, né, que qualquer investidor precisa ter para trilhar aí o sucesso no processo de acumulação patrimonial. Já está disponível em todas as plataformas, como vocês já sabem, né, aqui no YouTube também já está disponível. Pedi para o pessoal colocar o link direto aqui para quem já quiser assistir. Então a gente está esperando vocês em mais esse episódio. Confirmado, então, dia 27 de setembro, das 16 às 18 horas, nosso quarto encontro Focalize em São Paulo. A gente vai estar recebendo nossos clientes, nossos amigos, lá na sede da XP, na Matriz. A gente já vai disparar hoje um convite aí para vocês. Tem um evento presencial. Nós vamos ter a presença do Head de Research e Alocação da XP para bater um papo com a gente. Eu e o Júlio estaremos lá também. Vamos estar recebendo vocês aí com um coquetel aí de boas-vindas também. E para quem quiser conhecer um tour na Matriz da XP. Então, o formulário vai estar aí. Obviamente, não preciso dizer que são vagas limitadas, né? Porque a gente tem um espaço físico lá dentro da XP limitado, mas será a maior satisfação encontrá-los pessoalmente lá em São Paulo. Dados os recados, vamos ao que aconteceu de importante aqui nessa semana. A melhor notícia veio da China, né? Parece que os estímulos chineses começaram a surtir efeito, os dados já vieram bem melhores, isso acabou impulsionando as commodities, isso para a Bolsa Brasileira é bom, mas aqui tem algo até de certa medida antagônico, né? A partir do momento que nós temos aumento de commodities, tem um pouco mais de pressão sobre a inflação. Aí no aspecto monetário talvez não seja tão bom, mas falando de renda variável, a notícia é boa. E eu já mostro em seguida os impactos disso aqui também na precificação do Ibovespa. Veio notícia boa do BCE europeu, que apesar do 0,25 de alta já sinalizou que foi o último, ou seja, a Europa já sinaliza claramente o final do ajuste monetário. Isso foi super bem recebido também pelos investidores de lá. E dos Estados Unidos, os dados vieram relativamente bons também, mostrando que a economia permanece mais aquecida do que eles esperavam. Aqui também, né? Notícia boa por um lado, né, que a economia permanece crescendo. Notícia ruim do outro, que a autoridade monetária ainda não sabe quando vai ter que encerrar o ciclo de alta de taxa de juros por lá. Então ainda tem uma expectativa que as coisas continuem subindo no mercado americano. Mas o impacto acabou ocorrendo nos nossos preços, como nós já vamos colocar aqui no gráfico para vocês visualizarem. Estamos com o gráfico Ibovespa diário. Respeitados os devidos suportes, né? Estávamos com uma pressão vendedora bem forte na semana passada. Essa semana retomamos com esse conjunto de boas notícias, especialmente vindas do exterior, né? Nós tivemos um grande guidance nacional aqui para comemorar que tivesse dado esse funcionamento. Então, isso aqui tem muito mais impacto externo do que qualquer outra coisa. Rompemos a zona de resistência, rompemos as médias alinharam-se para cima, não estão ainda no sentido ideal, né, que seria de 9, 21 e 55 alinhadas, mas tivemos uma pressão vendedora muito forte no mês de agosto. Daqui a pouco eu também já vou mostrar o resultado do fluxo, que explica um pouco isso. Já em setembro tivemos a volta dos investidores estrangeiros e a retomada aqui do movimento ascendente. Esse rompimento aqui e esses preços acima da média me causam a impressão que teremos a continuidade do movimento ascendente.
Eu estou gravando o comentário um pouco mais cedo hoje, porque eu tenho um compromisso fora do escritório à tarde, então estou gravando isso aqui por volta do meio-dia, então o pregão não está fechado ainda. Mas, se fosse para projetar para a próxima semana, eu diria que poderíamos fazer um pullback no topo rompido. A partir daqui, possivelmente a formação de um novo pivô, que levaria os preços ao teste do topo prévio, né, lá do mês de julho ainda, né, que foi o ápice desse movimento agora. Então, aparentemente, me parece que, tendo em vista as notícias externas, provavelmente alguma evolução que vai acontecer aqui dentro do nosso mercado, principalmente na questão da reforma administrativa, que começa a tramitar, ou já existem discussões dentro do Congresso, para mim isso é um grande guidance, e ao mesmo tempo, nesse meio tempo, o governo também ainda pode apresentar novas fontes de receita para cobrir aqueles 168 bilhões da diferença do orçamento de 2024. Então, se tem uma expectativa para os próximos dias de respostas a isso. Isso vindo, talvez tenhamos guidance internos, além dos externos, para, quem sabe, impulsionar a nossa bolsa para cima. E no dólar, aquele 5, né, que eu tinha desenhado aqui, uma resistência bastante importante, né? Eu venho falando já há algum tempo para vocês que o 5 era um grande suporte, nesse momento me parece ser uma grande resistência. Acabou que voltamos aqui abaixo dos 4,90 e com um viés descendente, né? Não existe nenhuma sinalização aqui nesse momento agora de qualquer tipo de reação na moeda. E muito provavelmente nós iremos testar aqui os 4,85, tem um suporte, claro, aqui. Até deixa eu botar uma linha para que vocês visualizem isso aqui um pouco melhor. Tem uma média segurando, então perdido o 4,85. Muito provavelmente o teste dos 4,75 possa vir a nos provocar novamente. E mais uma boa notícia na questão da taxa de juros, né? O DI 25 aliviou. Então, tendo em vista os dados inflacionários que saíram essa semana, abaixo da expectativa, também aliviaram as tensões em relação a isso, e voltamos aqui para muito mais próximo dos 10 do que dos 11, o que continua projetando, quem sabe, a taxa de juros para o ano que vem abaixo dos 2 dígitos. Inclusive, saiu um relatório do Itaú essa semana, que originalmente projetava em 10, já corrigiram para 9% a expectativa da taxa de Selic no Brasil em final de 24. Então, isso é interessantíssimo. Casas importantes, relevantes, que são muito ouvidas, já baixando a sua expectativa para a casa de apenas um dígito. Então, vamos aguardar. Aqui o juro futuro já começa a refletir um pouco isso. Isso também é uma boa notícia para vários setores aqui da Bolsa Brasileira. Vamos dar uma revoada para o que aconteceu lá fora, né? Então, S&P hoje ainda naquele morde-a-sopra, né? Então sai notícia boa por um lado, mas talvez a política monetária tenha que ser apertada, mas o importante é que na tendência curta os preços voltaram a recuperar-se, tanto em S&P quanto na Nasdaq, como vocês já podem verificar aqui no gráfico, né? Então tem um desenho muito parecido, mas o destaque está para a Bolsa Europeia, como vocês podem ver no gráfico. A notícia do BCE teve um impacto muito positivo nos últimos 2 pregões, e olha só o que acontece, ontem uma subida forte, hoje abertura em gap, e a gente já está na iminência de romper o topo prévio. Então, parece que na Europa também estamos encontrando aqui a retomada do movimento ascendente, o que também, invariavelmente, ajuda um pouco na nossa bolsa aqui. E só queria chamar a atenção do VIX, o VIX num dos patamares mais baixos aqui, já estamos flertando próximo dos 13, né? Então são dos patamares mais baixos dos últimos tempos, que é uma boa notícia, volatilidade caindo, índice do medo caindo, possivelmente tenhamos notícias de subida também na Bolsa Americana. E eu trazendo aqui, que fazia tempo que eu não mostrava o consolidado dos dados do investidor estrangeiro, como vocês conseguem verificar aqui no nosso gráfico, tivemos aquela forte saída no mês de agosto, né? Mais de 10 bi de saída, como vocês podem ver aqui no gráfico. Mas a boa notícia que nos primeiros 11 dias do ano, de setembro, desculpa, nós já temos entrada de 1 bilhão. Então, aquele ímpeto vendedor, como nós praticamente vimos durante o mês de agosto inteiro, muito provocado por essa saída de estrangeiros,
nesse momento estancou e gradativamente, devagarinho, eles estão voltando. E se o estrangeiro voltar com ainda somatório de boas notícias, talvez aquela ideia do teste lá dos 123 mil pontos de novo possa ser uma realidade, né? Então tenhamos aí o dólar, quem sabe testando 4,75, bolsa buscando 123 mil pontos, já novamente renovada a ideia de termos uma Selic abaixo dos 2 dígitos lá em final de 24. Então, semana sim, semana não, temos notícias um pouco mais favoráveis, menos favoráveis, mas no âmbito geral, no médio e longo prazo, eu diria que, sob o ponto de vista de ciclos, a gente ainda tem uma perspectiva muito mais positiva do que negativa. Porque se estudarmos o passado, toda vez que tem uma marcação muito clara, muito forte de fins de ciclos monetários, acaba refletindo de forma positiva nos ativos de risco. Isso não só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Então, estude o passado e você vai verificar isso. Claramente estamos em fim de ciclo, agora a Europa apontando fim de ciclo também, Estados Unidos ainda não, mas quem sabe em breve tenhamos alguma notícia por lá também. Então, se fosse para projetar o médio e longo prazo, eu estou muito mais otimista do que pessimista para os ativos de renda variável, o que trazem, como sempre, oportunidades para nós, principalmente para aqueles ativos que visivelmente estão descontados. E aí, se vocês precisarem de alguma ajuda, a gente publica lá dentro da área do Direto do Pregão, como vocês todos sabem, uma série de relatórios da nossa casa de análise, que é a Levante, inclusive com Stock Guide, com pontuação para ativos que estão descontados, com suas possíveis projeções. Então, para quem ainda não tem acesso lá na área fechada, a área VIP lá da Focalize, quiser conhecer, é só pedir o acesso, entrar no nosso site, tem lá um formulário, preenche, pede o acesso, a gente libera para vocês conhecerem. É uma área exclusiva para clientes, mas para quem ainda não é cliente, quer conhecer e possivelmente depois quiser se tornar cliente, será muito, muito bem-vindo. Então, pessoal, episódio 15 no ar. É só clicar aí em alguma parte do vídeo para vocês serem direcionados para lá ou nas outras plataformas. E dia 27, anota aí, quem for de São Paulo, principalmente São Paulo capital, quem for do interior que estiver em São Paulo também será muito bem-vindo. 27 de setembro, das 16 às 18 horas, quarto encontro Focalize em São Paulo, presencial, eu, Júlio, mais o pessoal da XP, um tour pela XP, um coquetel para recebê-los, será um prazer vê-los pessoalmente. Pessoal, era isso, espero que tenham todos um ótimo final de semana, se gostaram do vídeo, deem seu like, assine nossas plataformas e vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!